História da Filosofia 2, Unidade 2, História da Filosofia Cristã, Medieval e Renascentista. Por que História da Filosofia Cristã e Medieval? Porque a filosofia cristã ela é anterior ao período denominado de medievo ou medieval. Ok? A imagem que vocês estão observando aqui é uma iluminura, provavelmente lá do século 13 e 14, representando um momento importante do período medieval, que é o desenvolvimento da educação. Aí você tem um padre copista, ok? E os seus alunos em um momento de aula aí. A gente vai estar entendendo melhor essa questão quando chegarmos lá no Renascimento Carolíngio, que é um renascimento anterior ao renascimento cultural, e foi nesse momento, século XIII mais ou menos, né, que começa a se desenvolver o processo de educação na Idade Média, e vai deixar um legado importante para todas as sociedades em torno das questões educacionais. A gente vai ver nesse slide os períodos da filosofia cristã e medieval. Então eu tenho aí o primeiro período pós-apostólico, o segundo período a patrística e o terceiro período a escolástica. O primeiro período, o período pós-apostólico, a gente tem um destaque aí do Justino de Roma, que é um dos pais da Igreja, que irá considerar o cristianismo como a verdadeira religião. Nota a imagem, você tem aí o Cristo no meio e a representação de alguns principais pais da Igreja aí. Tá? Em relação à filosofia, a gente pode relembrar também do Ireneu de Lyon, que foi um ferrenho combatente aí das ideias gnósticas, das concepções gnósticas. Muito antes dele, no período apostólico, né? O João, o Pedro, o próprio apóstolo Paulo, eles se dedicaram bastante a combater também as ideias gnósticas. Talvez por isso, durante o período pós-apostólico, alguns pais da igreja irão rejeitar a filosofia, porque a base do gnosticismo era também uma releitura da filosofia de Platão. Mas o Justino de Roma ele vai ter uma concepção um tanto diferente ao considerar a filosofia como a verdadeira religião. As obras do Justino de Roma sintetizam isso, né? que é apologia e diálogos com Trifão, onde ele encara ali o cristianismo, fazendo uma conciliação entre o cristianismo e a filosofia. O período da patrística é um período, né, que vai ser um pouco anterior à chamada Idade Média. A patrística tem a ver com o ensino dos pais da igreja, dos padres ou dos pastores, a depender da tradução. O destaque do período da patrística vai ser o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, além de desenvolver uma concepção de união ou de relação entre a filosofia e a teologia, o Agostinho de Hipona ele também irá organizar um pensamento teológico muito peculiar no seu período. Vamos lembrar lá da discussão, né, que durou um tempo enorme entre o próprio Agostinho de Hipona e o bispo Pelágio de Roma. Mas o nosso foco aqui é a história da filosofia. A gente não vai adentrar muito nas concepções teológicas, etc., mas entender a narrativa histórica por detrás da filosofia e da própria história, ok? Então destaque aí da patrística para o Agostinho de Hipona. E na escolástica, a escolástica ela já se desenvolve no século XIII, um período logo após o esfacelamento do chamado Império Carolíngio,
eu tenho o principal expoente desse período, o Tomás de Aquino, dentre outros, claro, teólogos que foram importantes nesse período. A escolástica, é através dela que surgem, o nome escolástica já remonta à ideia de escola, né? E é nesse período que eu tenho o desenvolvimento das universidades. O Jacques Legoff e o historiador Hilário Franco Júnior, né, são dois importantes historiadores, dentre outros, que vão entender que a Idade Média não está muito além de um período de trevas e de estagnação. Tá? É dentro da Idade Média que vão surgir instituições, que vão surgir aspectos culturais que serão muito importantes para o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Vale lembrar que tem muita coisa ainda nos nossos dias de hoje que remontam ao período da Idade Média. Nesse próximo slide, eu tenho uma comparação importante aí entre o Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino. Nota, o Agostinho de Hipona, ele vive, né, entre os séculos 4 e o século 5 depois de Cristo. O Tomás de Aquino é no período do século 13, do ano Domini, né? AD, ano Domini, ano do Senhor. Domini quer dizer Senhor em latim. É outra faceta importante da Idade Média, né? Que é a questão do calendário e da concepção de divisão da história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, surge justamente na Idade Média. Bom, a linha de pensamento de Agostinho vai girar em torno do dualismo, que era uma importante concepção lá da filosofia de Platão, ok? Então, para Agostinho, bem e mal, corpo e espírito eram totalmente separados. O Tomás de Aquino já vai na contramão e ele tenta explicar a fé por meios racionais, é bem aristotélico, não é? Alegando que podia se provar a existência de Deus. Então, em síntese, o Agostinho de Hipona tenta conciliar fé e razão com base em uma releitura da filosofia de Platão, e o Tomás de Aquino continua tentando conciliar fé e razão com base em uma releitura da filosofia do Aristóteles. Quando chegarmos lá na história da filosofia renascentista, tem um quadro do Rafael Sanzio, que foi pintado no século XVI, e o Rafael Sanzio, de forma muito brilhante, ele une em um só quadro, né, em uma só pintura, filósofos desde o período pré-socrático até chegar no seu próprio período. O quadro é fantástico, tem uma importância histórica e filosófica muito grande, até mesmo para os dias de hoje. A representação do quadro é interessante. No centro do quadro, veremos lá, ele colocou justamente o Platão e o Aristóteles e a antítese que há entre o pensamento dos dois grandes filósofos. Isso está sendo retomado aqui por Agostinho e mais tarde o Tomás de Aquino. Nesse próximo slide, eu tenho aí os períodos da história medieval para a gente entender a questão temporal, né, desse momento histórico juntamente com a filosofia. Eu tenho aí a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Bom, a Alta Idade Média ela se inicia a partir do século V depois de Cristo. Um fator histórico que marca o início da Idade Média é o esfacelamento do Império Romano do Ocidente. Pode observar o mapa comigo, já tem uma divisão aqui. Aqui a Península Itálica. Essa parte verde aqui seria o Império Romano do Oriente, onde vai surgir o chamado Império Bizantino. A parte ocidental, que tinha como capital Roma, foi a parte tomada aí pelos Hérulos
em 476 d.C., e toda essa região que era dominada pelo Império Romano, né, acaba sendo conquistada pelos chamados povos germanos, que eram os considerados bárbaros pelos romanos. Daí que começam a surgir vários reinos bárbaros ou reinos germanos nessa região que antes foi o Império Romano do Ocidente. O fato curioso é que a instituição, a religião como instituição, ela sobrevive às invasões e em um determinado momento começa o processo de cristianização desses reinos bárbaros ou germanos, e isso dá origem à Europa, a Europa moderna e também contemporânea. Isso tudo ocorre aqui na Alta Idade Média. Baixa Idade Média inicia-se a partir do século XI e vai até o século XV. É um momento de grandes transformações e é um momento também em que começa-se a se reinventar uma nova forma política, econômica, social e cultural que vai caracterizar toda a Europa. Tá? Então, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, a gente precisa estar entendendo direitinho esses dois períodos do período medieval. Outro destaque do mapa é a questão dos francos, né? Toda a Idade Média eu terei um papel importante dos francos aqui no desenvolvimento aí da política, da economia e também de aspectos culturais. Ok? Bom, muito antes do período das grandes migrações bárbaras, os francos já habitavam algumas partes do território europeu. Eles são de origem germânica, viviam nas regiões próximas às fronteiras romanas, e certas tribos chegaram a se estabelecer no interior do império. Alguns francos até foram incorporados como soldados no exército romano. Por isso que a Idade Média ela terá como uma de suas características a fusão tanto da cultura romana como da cultura germana. Ok? E aí, a partir dos francos se inicia o processo de organização política. Né? Exemplo, no início do século V, sob a liderança de Clovis, os francos ocuparam a área que hoje corresponde ao território da França, que para os romanos era chamada de Gália, Gália Romana. Né? Transformado em rei dos francos, o Clovis converteu-se ao cristianismo, como eu falei, a influência da igreja foi muito grande, né? E isso motivou outros povos bárbaros a seguir o seu exemplo. Os francos diziam que seu rei era descendente de um antigo chefe, o Meroveu. Por isso passaram a chamar esse período aí de dinastia merovingia. Ok? Bom, em resumo, como é que a gente entende essas dinastias? Né? Da dinastia merovingia vai se destacar o Clovis, que foi o primeiro rei, e depois o chamado Carlos Martel, que vai vencer os árabes. Os árabes vão dominar essa região, que antes era o reino dos visigodos, no processo de conquista árabe, né, no século VI. Eles conquistam essa região aqui, que é a chamada Península Ibérica, onde irão surgir Portugal e Espanha. Então, Carlos Martel vai ter um papel importante, porque através dele, ele vai liderar aqui a chamada Batalha de Poitiers, e ele vai expulsar os chamados mouros, né, que eram os muçulmanos dessa região aí. Tá? Depois do Carlos Martel, eu tenho Pepino o Breve, que assume o governo dos francos, até chegar no Carlos Magno, que vai ser o grande líder do Império Carolíngio, né, que é o primeiro império que se organiza depois do esfacelamento do Império Romano. O fato é que quando o Carlos Magno morre,
esse império, né, que começa aqui na região dos francos e vai conquistar uma vasta região aqui na Europa, esse império vai ser esfacelado. E é a partir daí que se fortalece as relações políticas e econômicas que vão caracterizar o feudalismo. Ok? Vamos lá. O próximo slide, eu já tenho aí uma imagem no mapa, né, da extensão do Império Carolíngio, que foi muito importante. Nota que aqui a Península Ibérica, né, ainda está com a representação do Islã, que era um território conquistado pelos muçulmanos, e o desenvolvimento do Império Carolíngio. Aqui no meio eu tenho a imagem do Carlos Magno, e a outra imagem é uma referência ao Renascimento Carolíngio, que tem como principal destaque o desenvolvimento da educação. A educação vai estar dividida em duas etapas importantes, que é o Trivium, onde eu tinha o ensino de gramática, retórica, dialética, e o Quadrivium, que era o ensino de aritmética, geometria e música, e também astronomia. É a partir daqui que autores como Legoff e o Hilário Franco Júnior, tem o Paulo Miceli também, que escreveu um livro didático pequenininho chamado Feudalismo, eles irão fazer uma releitura de Idade Média, né? O ensino dessas disciplinas, a organização didática do ensino dessas disciplinas foi fundamental para não só o desenvolvimento da educação em relação a escolas, faculdades, como vai deixar um legado importante para toda a educação ocidental. Ok? A outra imagem, eu já tenho aí um aspecto importante da sociedade medieval, que estava dividida em estamentos. Durante a Idade Média, a sociedade era dividida em estamentos. Só a partir da Baixa Idade Média, com o desenvolvimento da expansão marítima, por conseguinte, de uma nova concepção econômica, que surge a ideia de classes sociais. Mas durante a Idade Média, a sociedade era dividida em estamentos. A pirâmide representa o quê? No topo eu tenho aí a igreja e a nobreza dominando a sociedade, né? E abaixo do clero e da nobreza eu tenho o chamado campesinato, onde eu tenho aí artesãos, mercadores e os camponeses, que eram responsáveis por toda a produção. Essa era a sociedade medieval, é chamada também sociedade tripartite. Teve um padre do período medieval chamado Adalbarão, ou Adalbarão, que vai fazer uma releitura lá da obra do Agostinho de Hipona, Cidade de Deus, onde ele considerava que aqui uns rezavam, que era a igreja, outros comandavam, que eram os nobres, e outros trabalhavam, que eram os camponeses, né? Camponeses, artesãos e mercadores. Então eu tenho aí oratores no topo, belatores, oratores e belatores no topo, e os laboradores lá na base da pirâmide. O que é curioso é que a burguesia, que irá caracterizar a Idade Moderna, ela surge justamente desse estamento, né? Que é o campesinato, né? A burguesia ela terá origem nos chamados mercadores. E é a partir daí, inclusive a própria maçonaria surge daí, desse estamento, né, de mercadores. Lá a partir do século XV, veremos aqui, no início do desenvolvimento da expansão marítima, quando se começa a desenvolver as técnicas de navegação, quem vai estar por detrás disso são os grupos que darão origem às chamadas lojas maçônicas. O mundo contemporâneo, o mundo moderno contemporâneo, ele é fruto das ações e das ideias da maçonaria. Tá? É um detalhe curioso e interessante, porque hoje na internet a gente tem aí uma demonização da maçonaria, quando o mundo moderno, o mundo contemporâneo é fruto da maçonaria, né? Símbolos, hinos, a maioria dos símbolos nas bandeiras nacionais, vários aspectos
culturais das sociedades liberais são essencialmente maçônicos, ok? Aí eu tenho outra imagem representando aí aspectos do período medieval. A primeira imagem mostra pra gente aí o chamado ritual de homenagem, onde um nobre ele se ajoelhava diante de outro nobre, né? No caso, um vassalo e um suzerano. Vassalos e suzeranos eram nobres, na ordem, suzeranos e vassalos, né? É o que caracteriza, inclusive, a política da Idade Média. Era uma política descentralizada, porque a proporção que um suzerano conquistava vassalos, mais poder ele tinha. Então, exemplo, eu tinha príncipes, duques, marqueses, condes, etc. Mas essa hierarquia, ela não era muito rígida, não tinha um poder centralizado na figura do príncipe. Porque, exemplo, se um conde tivesse um número maior de vassalos que um príncipe, provavelmente ele tivesse mais poder do que esse príncipe. Isso é a questão da política fragmentada, o poder político fragmentado durante a Idade Média. A gente remonta lá a outra imagem, por que o clero está no topo? Porque o fato da política ser descentralizada, eu tinha o chamado poder universal, que era o poder da igreja. Abaixo do poder universal estava o poder nacional fragmentado em poderes locais. A segunda imagem, que é a imagem de representação de um feudo, como o feudo estava organizado, né? Tinha as terras do Senhor, manso, quer dizer terras, as terras do Senhor, a terra dos servos e as terras comunais, que serviam tanto para a igreja como para os nobres. E o que sustentava essa estrutura, essa divisão, era justamente o fato de que os servos trabalhavam e esse trabalho estava ligado à ideia de obrigações servis, como a corvéia, onde o servo trabalhava determinados dias na terra do Senhor. Exemplo, eu tinha também a talha, que tudo que o servo produzia aqui no manso servil, ele pagava uma parte ao Senhor. Todos os instrumentos de trabalho que os servos usavam para trabalhar, tanto no manso senhorial, como no manso servil, no manso comunal, ele pagava ao Senhor. Então era uma forma de manter o servo sempre em obrigações. E tudo isso era justificado pela Igreja Católica, que era a igreja do momento, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, que surge ainda lá no período do Império Romano, ok? A próxima imagem, eu já estou mostrando aí as transformações da Baixa Idade Média. Eu tenho 3 principais fatores que precisamos entender aqui. Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito político entre Inglaterra e França, um destaque aí para a figura de a chamada Joana d'Arc, né? Tem um filme, tem 2 produções cinematográficas se falam de Joana d'Arc, aí, muito, muito interessante. Eu tenho o segundo fator, que foi a peste negra, que foi provocado pelo terceiro fator, né? Que foi a reabertura do mar Mediterrâneo. Eu tenho muitas naus vindo do Oriente, trazendo mercadorias para o Ocidente. Um momento de grande transformação. Lembra que durante o período feudal, durante a Alta Idade Média, os portos estão praticamente fechados. A Europa ela é caracterizada como feudal justamente por isso, porque eu tenho um isolamento devido à expansão dos árabes, devido ao fechamento do mar Mediterrâneo. Então isso fortalece as relações servis de produção e uma economia voltada para a agricultura. Com a reabertura do mar Mediterrâneo, eu tenho de novo rotas comerciais entre Oriente e Ocidente. Então eu tenho um grande primeiro problema aí, que foi a peste negra, pois essas naus que vinham do Oriente trouxeram com eles aí os grandes ratos, né, as grandes ratazanas, e com as ratazanas vieram as pulgas que começaram a proliferar a chamada peste bubônica,
e matou, segundo a maioria dos historiadores, 1/3 da população europeia. Tá? Então, uma coisa curiosa é que se eles sobreviveram lá, apesar de morrer muita gente, foi uma catástrofe, uma visão extremamente apocalíptica, a coisa foi terrível, mas sobreviveram, o mundo continuou. Então vamos sobreviver aí ao coronavírus, tá? É só uma correlação a essa pandemia e a esse momento aí de isolamento que vivemos hoje, ok? Vamos sobreviver. A reabertura do mar Mediterrâneo, ela é provocada, na verdade, por um fator histórico, que foram as cruzadas. As cruzadas foram anunciadas aí no início do século XI, e o objetivo das cruzadas era fazer com que os cristãos europeus marchassem para o Oriente Médio e reconquistassem os locais considerados sagrados pelo cristianismo das mãos dos muçulmanos. Um filme brilhante, muito bom para se entender esse momento da história aí, é o filme Cruzadas. É muito bem feito o filme e muito interessante como eles retratam esse conflito que teve uma grande dimensão para a história da humanidade. Tá? Alguns historiadores chegam a considerar que as cruzadas poderiam ser chamadas aí da Grande Primeira Guerra Mundial, né? Ou chegar perto do que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá? A imagem, você pode ver aqui a imagem de uma feira medieval. Qual a importância da feira medieval e desses fatores para a história da filosofia medieval? Muito simples. As cruzadas, que foi a quarta cruzada, ela reabre o mar Mediterrâneo. Com a reabertura do mar Mediterrâneo, eu tenho de novo uma forte ligação entre Oriente e Ocidente, e essa ligação foi uma ligação econômica, foi uma ligação também cultural, foi uma ligação também política. Tá? E isso é que vai possibilitar, no finalzinho da Baixa Idade Média, o chamado Renascimento. Primeiro, o Renascimento urbano. Eu vou ter o ressurgimento de cidades na Europa, eu vou ter um renascimento econômico, né? Novas formas de economia ressurgem no continente europeu, e finalmente o renascimento cultural, que é a transformação do pensamento. Então, muita coisa do Oriente, muitas concepções orientais vão ser importantes nesse momento, ok? O próximo vídeo eu vou estar já falando sobre a filosofia renascentista e o início da filosofia moderna. Humanismo e renascimento são assuntos aí do próximo vídeo.